Bom dia, pessoal. Vamos dar continuidade à nossa sessão de músculo esquelético. Hoje vamos dar ênfase à trauma de coluna. Meu nome é Caroline e são os orientadores. Então, começando a falar, nós sabemos que a coluna vertebral ela tem função de sustentação de carga, locomoção, equilíbrio e proteção dos elementos neurais e, de certa forma, para bases. Né? E aí a coluna ela é dividida em segmentos, onde é constituído o segmento cervical, constituído por 7 vértebras, a torácica por 12, a lombar por 5, a sacral por 5 e o cóccix por 4. E aí vamos começando pela anatomia. Essa é a vértebra triunfa, o ápice. Ela não tem como vertebral, né, constituída desse arco inferior e arco posterior. Aqui são as facetas articulares superiores. O forame transversal, bilateral, né, aqui é a massa lateral, corpo, e aqui é o processo transverso. Aqui a gente tem o C2, né, que é o ápice, essa é a visão anterior. Aqui a gente tem o ápice do dente, o processo odontoide. Aqui abaixo do corpo vertebral. E aqui seria a faceta articular inferior. Esse essa é uma vista posterior, que é a faceta articular superior. Aqui o processo odontoide. Essa aqui é a tendência de além. E aqui o processo espinhoso. Então, aqui é só para poder diferenciar as vértebras cervicais, como já foi dita a anatomia aí do C1, C2, que já foi falado que o Atlas é a única vértebra que não contém o corpo, e aí o C2 é o axis, que tem por diferenciação o dente, e aí a partir do C3 até o C6, a gente tem a presença aqui do corpo da vértebra, que a diferença dela é que tem um processo espinhoso bifurcado, o corpo, em comparação aos outros, são menores. E aí a diferença por exemplo, da quarta vértebra cervical para a sexta vértebra, por exemplo, é que o processo espinhoso ela é mais alongada. Mas há uma diferença muito grande quando a gente vê para a sétima vértebra. Qual é? O processo espinhoso deixa de ser bífido. A gente vê a lâmina mais encorpada, né? E a articulação superior também ela modifica. A lâmina é mais encorpada, o tubérculo posterior ele lateraliza mais, assim como o tubérculo anterior. Ele se torna menos proeminente em comparação à quarta vértebra. Uma das coisas que notamos também é que o corpo já começa a ficar maior, né, na C7. E outra mudança é o forame, né? O forame transverso, no C7, ele não passa a artéria vertebral, só passa a veia. É uma outra diferença dessa última corpo cervical.
disco, né? Mais um pouco vertebral. É um aqui é o pouso, o ângulo fibroso, o anel fibroso. Aqui é a raiz. Aqui no meio, né, a gente vê a medula ou a cauda. Se for lombar, eu acho que isso. Aqui desse lado, a gente vê o processo espinhoso, que é onde está o processo articular. Aqui seria o processo articular transverso. Isso. No caso. Aqui seria o processo articular. Processo articular. Inferior. Aí o processo articular superior. Processo laminar. Um processo. Acessório. Acessório. Aí processo transverso. Repetindo, né? Epífise. Epífise de liminar. O corpo vertebral. Eu acho que está falando do disco de novo. Só Só as características do fibroso e não fibroso também. Aqui, pedículo. Eu sempre erro o caminhão. Acho que funciona pelo outro lado. E aí, diferenciando os três segmentos principais, né? A cervical, a torácica e a lombar. A cervical, ela é menorzinha, porque a sustentação que é feita sobre esse segmento é menor. E aí, o que vai diferenciar dela é o forame vertebral, que ele é mais triangular, certo? Temos a presença do forame transverso, por onde vai passar a veia e a artéria vertebral. Deixa eu ver o que mais. Temos essas projeções superiores, chamadas de processos ensinados, que se articulam com as vértebras superior. E aí, então, forma articulação oncovertebral. Em relação à torácica, a gente vê que o corpo vertebral já aumenta mais em relação à cervical. A diferença dela é que o forame vertebral já é mais circular, e aí eles contêm essas fóbias costais, né? Cuja cabeça da costela ela vai se fixar aqui na fóvea costal do corpo vertebral, e o tubérculo costal, ele já fica aqui no processo transverso, certo? Em relação à lombar, esse já é um corpo vertebral mais encorpado, maior, porque ele vai fazer toda a sustentação da maioria da sustentação do corpo. E aí o forame vertebral dele torna a ser triangular, porém mais estreito do que o forame vertebral da cervical, porque passa menos elementos por esse forame. E aí a gente vê também uma diferenciação do processo, o surgimento do processo mamilar, o processo acessório, que a gente não vê nessas outras vértebras. Essa imagem aqui é um raio-x
da coluna lombar na incidência oblíqua. Ela é boa para a gente ver o quê? Qual o sinal que a gente vê aqui nessa... vocês. Como a Mari falou, né, a gente vai conseguir ver aqui o processo articular inferior. Aqui. Essa partezinha aqui, a gente vai conseguir ver. Ó, aqui é a anteninha, né, a orelha. Então, como eu falei, a gente vê o processo articular. Aí, essa das pernas, a gente vai ver o processo articular inferior oposto, essa aqui, e essa aqui o correspondente, né? Essa partezinha aqui, a gente vai conseguir ver o pedículo, né? Esse aqui está apontando para o focinho, tá? O focinho. A gente vai ver o processo transverso. Sim, alugado. E aí tá resumindo todo o que significa cada um dessa partezinha do cachorrinho. Aí eu vou mostrar uma questão que caiu em prova, que ele pergunta justamente o que significa tal, para a gente ver a importância do cachorrinho escocês. Botar isso para frente. Lá no baixo de frente. Ele não vai falar comigo, não. Tava quente. Tava quente, né? Essa incidência antero-posterior. O paciente fica em pé ou em dentro dorsal. O paciente está em pé, o feixe, ele vai direto para C4, logo abaixo do queixo, de 15 a 20 graus. Essa incidência é uma incidência para a gente conseguir ver foco de C3 a C7 e os espaços dos discos intervertebrais. Essa é a incidência lateral. O paciente pode ficar em pé, ou calçar, vai sentir diretamente, mais ou menos sobre o queixo do paciente, sem angulação, né, direto. E aí a gente consegue ver o processo transverso, as partes mais da coluna posterior. E o vitamina que aparece C7, né? A gente consegue ver, existem incidências melhores, né, para ver a articulação do C1 e C2, né, visualizar melhor o processo oncológico, mas a lateral a gente já consegue ver. Ok. Também para visualizar melhor a flexão, a C1 e C2, né? Consegue ver bem. A gente vê também as anesteses, né? Ampliar a estabilidade. Isso. Pode fizer assim embaixo ou não? Eu entendi, desculpa. Tem uma incidência que eu vi do fluxos, né? Eu acho que era essa aí de baixo. Não sei se tem uma particularidade dela, eu falo para você. Se é só a extensão. Mas a incidência dela É uma uma extensão. Eu não conheço como só hiperextensão, só como um epônimo de hiperextensão. Deve ter alguma outra peculiaridade, eu particularmente não sei. Talvez seja uma. Ela falando que é uma P.
extensão é a B. Tá? Isso, é para ver o dente do ápice. Para ver o quê? Forames. Quando você coloca de um lado, você vê o do outro. Ele é rodado 45 graus e aí tem essa particularidade da lateralidade. E aí o raio vai ser orientado para C4 com angulação de 15 a 20 graus C4. Não sei. Saiu da boca dele. E aí a incidência vai ser antero posterior. Só que o paciente fica com a cabeça reta. E como estava comentando, ele fica super estendido. Daí a gente consegue ver o que foi que dá ser um C2. Dentro do processo de Vou fazer o trator. Essa linha de traço da margem posterior do oposto até a margem dorsal e o palato dele. Então, mas para que a gente serve essa primeira? No meu papel aberto público, é mais importante para ver se tem invaginação basilar. Né? Quando o odontoide passa lá, né? Tem as referências aí? Não, mas a gente também avalia as tonsilas, né? Quando as tonsilas ultrapassam essa linha, por cerca mais ou menos de Não raio-x, né? Mas para Chiari, né? isso, para ver que área. E também o processo odontoide não pode ultrapassar essa linha, de forma nenhuma, né? é do pato ao bicho. Isso, do bicho. Eu vou mostrar aqui, né? E aí, é a parte posterior do programa, a margem dorsal. Aí o processo odontoide pode passar até 3 milímetros. Tá? Se ele passar mais do desajustamento, ele já indica a depressão. Embaixo. Da parte mais posterior, só que ela sustente até mais posterior. E aí, também, né, a gente vai ver a relação com o processo odontoide, quando a ponta do processo odontoide passa, automaticamente, Ela é uma mudança realmente da linha de Chamberlain, porque ela foi desenvolvida quando há uma dificuldade de identificar a porção posterior do forame magno, né? E aí o odontoide pode ultrapassar até 4,55 milímetros. São as linhas, né? A gente tem 4 linhas, basicamente, e tem uma parte dos espaços.
esse espaço aqui é o espaço retrofaríngeo, ele tem que ter uma distância, né, da parede faríngea posterior até a face anterior de C2 e 7 milímetros, mais ou menos. Esse aqui é o recesso retrotraqueal, ele tem que ter uma distância, né, da parede posterior da traqueia até a face anterior de C6, e em adultos tem um corte de 22 milímetros e em crianças de 14. E essas linhas aqui são as linhas vertebrais, a primeira e a segunda, no caso. A primeira seria a linha vertebral anterior, a segunda a linha vertebral posterior. Essa primeira, que é a anterior, ela é ao longo das margens dos corpos vertebrais. A segunda, que é a posterior, a linha vertebral posterior, ela é traçada, né, nas margens anteriores do canal vertebral. Essa terceira é a linha espinolaminar, que ela é traçada nas extremidades de C2 a C7. E essa quarta linha é a linha espinal posterior, que ela é da extremidade de C2 a C7 também. Essa imagem, ela apresenta os ligamentos, né? Acho que os ligamentos mostram a estabilidade e instabilidade da... Essa segunda imagem, a gente vê mais ou menos a divisão, né, da coluna anterior, coluna média e coluna posterior. Tem alguns parâmetros anatómicos, né, para a gente dividir os 2/3 anteriores do anel fibroso. Já foi falado dos ligamentos? Elas pularam, mas vamos voltar, né? Vamos voltar, exato. Porque aqui está mais... Isso aqui está mais fácil, né? Seria fácil para frente. Eu quero apertar um botãozinho. Vai, deixa a gente entender muito bem. Vai, continua. Plano fibroso. Aqui também do ligamento longitudinal anterior, a coluna anterior. A coluna média pede ligamento longitudinal posterior e o terço posterior do corpo vertebral. E a coluna posterior, ela pega os complexos de ligamento, né, mais posteriores, e a parte posterior, o arco neural. E é o ligamento interespinal, o ligamento amarelo sobreespinhal e o ligamento amarelo. Acho que essa festa tá bem legal. Esse aqui. Até amarelo. Começa A versão da ser colorida vai ser assim. ligamento interespinhal, ligamento supraespinhal. Isso é o interespinhal. Aí não é ligamento. Ah, não, Isso. O que é esse aí que tá apontando? é o ligamento interespinhal. Não, o que tu falou nessa aí. É a face articular. Isso é uma circulação para voltar. É o grande estabilizador lá. Marca todo. Agora para tá vendo. Ai, meu Deus, nunca acerta Agora legal a Maria com ele, viu? Maria Tá Macia. estranho para ficar. A gente tá bem grosso. Eu acho que ele tá meio. Então, nós temos a teoria das 3 colunas, certo? De Denis, né? Denis, ele dividiu a coluna em três colunas verticais, com base na biomecânica, né? E aí essa estabilidade é dada
conforme as lesões afetam essa coluna. Quando afeta duas colunas seguidas, ela tem a possibilidade de ser estável, 3, então, nem se fala. E aí, essa é a coluna anterior, a média de verde e a posterior de amarelo. A anterior, dentro da coluna anterior, nós temos ligamento longitudinal anterior, a parte anterior do ângulo fibroso e os 2/3 anteriores da coluna do corpo vertebral. Já a coluna média, nós temos 1/3 posterior do corpo vertebral, a parte posterior do ângulo, o ligamento longitudinal posterior. E a coluna posterior, nós temos os elementos posteriores e os ligamentos posteriores. E aí temos a classificação da aorta, né, que eu resumi assim para ficar mais prático. Osso, por se tratar de coluna, leva a numeração 5, né? E aí, a depender da localização na coluna, o segmento que é acometido, ele vai receber uma numeração. Se for cervical, ele recebe 5 de coluna, 1 por ser cervical, 2 por ser torácica, 3 por ser lombar e 4 por ser sacro. E aí, o número do corpo vertebral fraturado, por exemplo, é adicionado após colocar um ponto. Por exemplo, se eu tenho uma fratura da vértebra torácica D7, né? Eu vou colocar 5 por ser coluna, 2 por ser torácica, ponto, 7 por ter acometido a vértebra D7. O segmento de movimento, os números dos 2 corpos vertebrais envolvidos são separados por uma barra após o ponto. Então, são colocados após o código da localização. Por exemplo, se a fratura for na vértebra torácica entre 7 e 8, né? Eu vou colocar 5 por ser coluna, 2 por ser torácica, ponto 7 por ser a vértebra 7, barra 8 por ser entre 7 e 8. Deu para entender? Sim. E aí vamos assistir o primeiro caso. Temos imagens pesadas, canal. Então, aqui, olhando mais para a região da cervical, né, a gente vê o processo lombar, massa lateral, e aí quando a gente olha aqui mais para a região do ângulo hospital, né, comparando um lado com o outro, a gente consegue enxergar melhor. Ele vai ter essa fratura completa, né, meio que oblíqua, que não pode estar esquerdo. Outra imagem aqui também. Então, possível também. É isso. Obviamente. Já está a figurinha, mas a Carol, acho que não falaram, né? Tinha botado, né, na primeira slide do ligamento, mas ninguém falou. Ah, sim, sim. Isso. E aí a fratura da coisa hospital tem uma classificação de Anderson e Botezano, certo? Aqui nós temos a configuração normal. Tipo 1, quando temos esse côndilo aqui, uma fratura impactada, geralmente ela é dada por um mecanismo de compressão axial, e ela é considerada uma lesão estável. A tipo 2 já ocorre com parte de uma fratura da base do crânio, certo? O mecanismo já é um golpe direto na parte inferior do crânio. E aí também ela é considerada uma lesão estável. Já a lesão tipo 3 é uma lesão potencialmente instável, é dada por avulsão da superfície medial do côndilo occipital pelo ligamento alar. Certo? E aí, geralmente, o mecanismo desse tipo de fratura é por flexão e rotação contralateral forçada.
Tal, e o que fica evidente já no raio-x é um aumento, um aparente aumento da distância entre o Atlas e os fundos ossificais. A gente vê que esse bom, certo? Mais docente. E essa distância no raio-x tem que ser de até 12 milímetros. Na tomografia, de até 8 milímetros. E aqui a gente vê o toide, o ato, né? O ato anterior, e a gente vê que tem realmente um aumento dessa distância que pode corresponder a uma luxação cervical. Acho que de angulação vertical, né? E aí, realmente, está demonstrando, né, esse intervalo aumentado, né, como já foi falado, essa distância na tomografia é 8,5 e no raio-x de 12. Né? E aqui na coronal, a gente vê também essa articulação a ponta occipital alargada, né? E essa passando o espaço está mais alargado, né? E agora facial. A planta isso. Então, pode e a palmagem seria a quarta velocidade. O espaço entre o 3 milímetros e adulto. Nós temos um espaço aqui. Tem que chegar até 3 milímetros no adulto e na criança até 5. Então, uma da maneira para a gente poder identificar esse tipo de fratura, né, de luxação, quer dizer, a gente traça essa linha imaginária entre o espino laminar, certo? E aí a gente vai ver que o C2 está bem anteriorizado, certo? C2 não, C1, perdão. O corpo C1 está bem anteriorizado. E aí, a superfície anterior de dentro e a superfície posterior do tubérculo, a gente vai medir essa distância, e essa distância, como já foi falado, lá em adulto tem que ser menor que 3 milímetros e em criança menor que 5. E aí a luxação subluxação apontaxial, sua estabilidade é dada através do ligamento transverso. É a principal restrição contra o movimento apontaxial e a anteroposterior. Os sintomas estarão presentes quando o atlas se move o suficiente o suficiente para frente no eixo para estreitar o canal espinhal e impactar a medula espinhal. Ela é tida como uma lesão instável e a lesão neurológica ocorre pela compressão da medula entre o odontoide e o arco posterior de C1. E aí existem as causas congênitas, né, tipo deu um branco, calma aí. Osteogênese imperfeita, pode dar, o paciente pode ter essa luxação, subluxação,
por conta da frouxidão dos ligamentos, né? Não. Síndrome de Down, Marfan, tem outra, a síndrome de Grisel, que a gente viu ontem com o doutor Cláudio, também pelo processo inflamatório, pode causar essa luxação e subluxação. Então, tem vários outros acometimentos não traumáticos que podem fazer com que tenha essa luxação. E aí é mais tranquilo em relação a uma luxação, subluxação causada por um trauma, né? A gente tem uma radiografia de incidência transoral, né? E parece talvez ter assim, um alargamento entre os espaços, entre as massas laterais do atlas e o processo aduntoide. Talvez até maior à esquerda. E aí a gente vê na tomografia, né, da axial e na reconstrução, que a gente vê essa fratura do arco anterior à esquerda e do arco posterior à direita, que é a fratura de Jefferson, né, que é a hiperextensão ou carga axial pura, que é aquelas lesões de meio puro, que é uma fratura explosiva do arco. Sério? Na ponta do odontoide. Isso. Eu vejo na dúvida que parece Fiquei na Com essa mesma impressão aí. Em volume parcial, já viu? Então, a fratura de Jefferson é uma fratura de explosão do atlas, acomete arcos posteriores e anteriores de C1, pode ter o afastamento das massas laterais, o mecanismo é uma força axial ou de hiperextensão, normalmente não está relacionado a déficit neurológico, porém pode ter, e está associado a roturas dos ligamentos transversos. Realmente a fratura, já na tomografia, a gente vê que existe essa separação óssea, mas que a cortical está bem inteira, né? Então, a gente pensaria na assinatura e aí tem diferenciado da essa classificação que é o odontoide. A explicação da fratura. Para você. Dá um zoom aí. É importante, né? Tchau. Bota a setinha para cima que ela vai. Isso. Mais. Pronto. É só descrever o que acontecer, que é diferente uma da outra. Então, aqui a gente tem uma fratura transversa, completa, né? Não tem um desalinhamento significativo assim, na base do processo odontóide. E aí ele poderia ter colocado a classificação, né? Que ele teria tipo 1, teria só assim, aí tipo 2, né? Que seria o grau. Ele tem aquela tipo 3 que também mais embaixo, né? Lembrando que as fraturas que acometem a base são mais comuns, porque mais instáveis do que a crônica. E a classificação de Anderson e Alonso, sei lá. Alonso. Tem um mecanismo variado, podendo ser de hiperextensão ou de hiperflexão, quando com ou sem compressão.
né? Sendo a tipo 2 da base, que é o caso da gente, a mais comum e também a instável, né? Eu acredito que aqui em C2 tem uma fratura transverse na parte da base do pedículo do C2, que que a gente na tomografia, o corpo sagitário, a gente consegue ver melhor. Essa fratura completa, transversa, completa, sem desvio significativo, que é a fratura do enforcado. Não parece completa, né, na radiografia. Isso é mais uma parcial. Então, a fratura do enforcado é uma fratura dos pedículos C2. O mecanismo é de hiperextensão e de extração, certo? Sem desvio ou com subluxação anterior e ondulação de C2 sobre C3. E aí existe esses tipos, né? Tipo 1, 2 e 3. O tipo 1, a gente tem a fratura do pedículo aqui de C2, que se estende entre as facetas superior e inferior. Já aqui na tipo 2, é a fratura tipo 1, mas com ruptura simultânea do disco intervertebral, aqui de C2 e C3. E aqui no tipo 3, ocorre a fratura tipo 2, sendo que a gente combina aqui com a luxação das facetas de C2 sobre C3, né? Volta lá mais. Volta aí, não. Mais um? Mais um. Ó, tem uma estese bem discreta aí. C2 sobre C3. Volta aí, 2, 3. Não, você tem a Estese. listese. São dois casos diferentes, tá? Hã? E aí, galera? É assim. A lateral da cervical, né? Fragmento, fragmento triangular, na C5, na parte anterior de C5, aqui colocado aqui. Vamos botar aqui. Sim. Com o deslocamento anterior. Deslocamento anterior do fragmento, né? E o vertebral. Posterior. Tem uma retrostese, pode ser. Estese em relação a CC. Pode sim. Importante. Né? Ok. É que passa o link para o comprimido aí. Canal e, consequentemente, a leitura. Né? É por isso que dá consequência também, né? Aí tem um trauma fragmentar, né? Vida como cervical. E aqui parece que está tudo em volta de lado.
Também lateral, só que da coluna, vou mostrar. E aqui a gente também vê o fragmento anterior, a L5. Parece ter uma cortical. E aí, a gente pensa na vida em língua. Aí a gente fica mais, é mais como se anterior. O que acontece? Essa daqui. Ela provavelmente decorrente de trauma crônico. Existe, né? A paciente que já tem uma falha na formação, mas geralmente é por trauma crônico, mecanismo crônico de lesão, né? Geralmente pode estar associado com alguma psicopatia ou um mecanismo crônico, né? Que aí como se fosse um fragmento, né? Eu conheço uma variante anatômica do disco que é RIA, né? Reação do lucro. A imagem da Carol ia mostrar isso. E impede o núcleo de ossificação. E comentar, tudo certo. Só quando for descrever no raio-x, ter cuidado com o termo fragmento ósseo. Porque na hora que você descreve a vertebra como fragmento ósseo, você induz que é um pedaço, né, que se destacou e tudo mais. Né? Então, ela escrever como imagem articular, ossificação, etc. Só para não talvez confundir na hora da descrição. E aí a fratura em lábio pode ser de dois tipos, não, dois mecanismos, né? A de flexão ou extensão, sendo que a de hiperflexão ela é a mais grave e instável. Ocorre, como foi dito, a abulsão desse pequeno fragmento de formato triangular. Essa abulsão é feita pelo ligamento longitudinal anterior, certo? E aí, geralmente, desvia esse fragmento para a porção anteroinferior. Em relação à coluna, do corpo vertebral, ela se desloca posteriormente. E isso é importante ser aferido, como o Matheus disse, porque pode adentrar e provocar uma compressão do canal medular, né? E ela está associada a fraturas de elementos posteriores, né? Aqui a gente está representando a ruptura do ligamento interespinhoso, e aí também temos o acometimento aqui da ruptura do ligamento amarelo, né? E aí, dentro desse acometimento dos elementos posteriores, a gente vê esse fragmento triangular, né? E vê uma retrolistese, então, sugerimos uma fratura em lágrima. Mesmo caso, né? Mesmo caso. Isso não ajuda o paciente. Nós temos uma radiografia, no anteiro, tentando achar. A gente tem uma aqui no processo de 6. O bem aqui. No anteiro. Vou ampliar. Isso tem um sinalzinho radiográfico, mas é difícil, não. O perfil fica bem mais fácil. Vai mostrar o sinal? Será que foi isso? Isso. É a duplicidade, né? Você vê como se fosse um duplo processo esquivoso. E aí é difícil. Na prova é como se fosse um aqui, Isso, aqui, exato. aqui, E dois. Dois. Esse dois, né? Você vê a duplicidade do processo esquivoso. Mas isso só funciona, esse sinal radiográfico só funciona porque no perfil está desalinhado caudalmente, né?
E como o ligamento supraespinhoso provavelmente está íntegro, é o supraespinhoso, né? Está puxando para baixo, né? Então, acaba que você vê no AP, você vê como se fosse uma duplicidade de processos espinhosos. A fratura do cavador de padre, né? É uma fratura, pode ser oblíqua ou vertical, do processo espinhoso C6 ou C7, muitas vezes descoberta de forma incidental, quando o paciente vai fazer de forma eletiva um exame, tendem a ser associado a acidentes de veículos, contração muscular repentina, uma flexão violenta e súbita e golpes diretos na coluna. Ela é uma fratura estável, pois o complexo ligamentar posterior permanece intacto. Por isso que ela tem esse nome, né? Cavador de barro, porque justamente era aquele movimento brusco que o cavador faria, né? Nossa, isso aí é, isso. Você foi citando na aula passada. Aula passada, isso aí. Eu acho que o vídeo era para ter sido passado hoje. Verdade. Só para duplicar. Aí pronto. Só lá, só tá sempre feliz já foi. Vai escrever, alguém está escrevendo tudo. A gente foca muito no centro, né? O povo vertebrado, mas olha, não dá para entender, né? Um frato do amado, né? Dá para entender. Quem passa muito rápido, olha no sagital, no pezinho, entendeu? E aí você acaba esquecendo de olhar para os processos transversos, são fraturas menos Importante, às vezes, né? Que eu só tenho não vai muito, né? Não acontece nada. Dá para nos perder, né? Quem tem que diferencial são os processos populares, de fusão, tem ali o level 2, fazer efeito de fusão, a diferença que vai ter cortical entre o componente e a base do processo. E aí não tem cortical, por exemplo. Fratura, né? Não tem cortical de fora. Os provídeos que vai deixar na ponta, vai deixar na ponta, você tem cortical. Bora começar o passo. Certo? Então, deixa eu ver aqui a radiografia de coluna lombar, né? Em AP e perfil. Primeiro, que a gente já nota que tem uma retificação do eixo, né? E aí, o que me chama a atenção, parece que é um passo de uma linha radiolucente que atravessa, assim, não fica claro no corpo vertebral, se a gente tem uma impressão de ter alguma fratura passiva aqui, e a gente vê que essa linha radiolucente se estende à faceta articular e pedículo, enfim. E aí, o que eu imagino que seja uma fratura de chance. Ah, pronto, aqui. Eles têm na tomografia, na verdade, parece ser eu até tinha suspeitado, mas fica mais claro que essa linha de fratura vem, na verdade, da placa terminal acima, né, superior, e vai se estendendo até os processos posteriores, né, assim, de pedículo e isso, aí vem, é uma fratura até condutiva, né? Eu fico pensando, a chance que eu conheço classicamente que se estende do corpo vertebral todo, mas eu imagino que vai dar todo a parte posterior,
eu fico levando essa fraturas de chance. Aí, E o mecanismo é aquela lesão por cinto de segurança, né? Se não tivesse cinto de segurança, a coluna ia dobrar toda, né? Foi escrito, eu falei isso eu sempre escrevi na segurança, não tinha 3 pontos. Também o cinto de segurança era só aqui. Eu peguei essa época. O cinto de segurança era só aqui. A altura você não tinha aquela faixa. Era só uma liga. A cintura. Na cintura. Quando a pessoa, o carro fazia, o cara fazia o hiperfração, o cinto puxa. O cinto puxava, né? E se fraturava. Complementando a história da Volvo, né? Mas a Volvo desenvolveu o cinto de segurança em 3 pontas, e aí você deu a patente para todos os outros carros, para utilizar Seleção. Exato. Utilizam com recorrência Volvo e tudo mais. Espetacular, né? Bora. Como vai patrocinar a gente? Você ganhou os 3 gols. Tudo ia explicar. Não é o BioID, né? Ressonância sagital veranda inteiro. E aqui é uma boa lombada. E e aí Falta ter uma depois é 2 furos. Olha lá em cima, ó, tá pegando um pouquinho do. É um T2 furos. E esse leitor aí também. Não, falei, na nível de setor, a gente tem uma redução de alcance. Vertebral. Sinal superior da vértebra seria só. Sinal de edema, também. Parecido com fio, né? Muito branco. Não, aí é sinal de líquido. E a outra imagem aqui, né, que também vê que existe reação à altura do corpo vertebral. Eu não estou conseguindo saber se é qual especificamente, mas aí também existe. Só que aqui a gente tem esse aspecto mais positivo dela está se estendendo para a medula, né, com a redução, causando essa compressão medular, vai ser tanto edema ósseo, também edema da medula também. E aí seriam fraturas compressivas, né, que aqui teria essa redução, tem aquela característica explosiva, mas e o que era pioneiro? Só dentro da. Mesmo fluido. Às vezes, quando a fratura compressiva é mais antiga, ela forma um nível fluido, né? A gente está vendo, inclusive, o nome do sinal é sinal do nível fluido. Então, a fratura da coluna tóraco-lombar pode ser compressiva, que é dada por mecanismo de flexão anterior ou lateral, por forças axiais. Ocorre falha da coluna anterior, a média permanece preservada. Na explosiva, o mecanismo é de compressão axial, com rotação ou flexão.
a falha nas colunas anterior e média. Geralmente é uma fratura conjuntiva com retropunção do muro posterior. E a de chance é a fratura do cinto de segurança, né? Mecanismo de flexão violenta por desaceleração súbita. Separação horizontal desde o processo espinhoso até os pedículos, podendo se estender ao corpo vertebral. Laterolistese. E o grau? Primeiro, o grau 2. Primeiro grau e depois. Como é que se gradua a estresse? Vai dividindo em quatro partes, vertebral, e aí, dependendo da porcentagem do locamento, né, vai para as partes. Grau 1 é até 25%, grau 2, 26% a 50%, grau 3, 51% a 75%, e grau 4, 50%. Dá para a impressão. Então, 2 barra 3, ele está ali 50%, um pouco mais, talvez, né? Lembrando que a tomografia do paciente vai deitado. E aí, nessa tomografia aqui, isso é uma listese? Escorregamento, aquela impressão de escorregamento que você faz muito de extensão. Tá, vamos lá. Quando tem espondilolistese, o que é que a gente procura? Posterior. Não, no processo de da base articulares que não estão sendo mostradas nas imagens. Eu diria que deve ter, porque tem muita listese, geralmente grau 2, grau 3, tem espondilose associada. Mais baixo. Mas não dá para ver agora sim. E agora, Matheus? Agora sim, é porque o corte tem que ser lateral, esse corte está central. E ele está limpado, né? Ele fez um MIP para poder juntar vários corpos. Vocês conseguem ver? Espondilose? Faz a próxima. A espondilolistese é deslizamento ventral ou dorsal de toda ou de parte de uma vértebra sobre a vértebra abaixo dela, sem espondilose associada à discopatia degenerativa e subluxação das articulações interapofisárias. Já a espondilólise é um defeito da porção interarticular de uma vértebra e pode ser adquirida secundária à fratura aguda ou resultar de estresse crônico, uma fratura por estresse, por exemplo. E aí a graduação da listese, né? A classificação de Meyer-Weil. Fala aí. É o grau 5 também, né? A espondilopitose, né? Mancha totalmente. Em relação à estabilidade da coluna vertebral, a assinale é correta. No contexto oncológico, classicamente, se utiliza as colunas de Dennis para classificação. Fratura em lágrimas são geralmente estáveis.
A radiografia simples dinâmica é útil na tomada da conduta, particularmente na doença de natureza degenerativa. D. Os critérios utilizados em pacientes oncológicos e politraumatizados são os mesmos. E as listésias instáveis estão geralmente associadas à espondilólise. É C ou E. Ó, quem levanta a mão aqui é A, B, C. Só para levantar a mão uma vez. Eu conheço. C, E. Levantar a mão. E os outros vão lá conversar. Você não tem que responder, não. Peraí, eu tô raciocinando o que vai na Qual é cabeça. amanhã? As listésias geralmente associadas a espondilose. Eu acho que é C. Acho que é qual? C. Então, C, levanta a mão, né? Na avaliação do trauma da coluna cervical, um importante parâmetro a ser observado é a distância entre o atlas e o odontoide, que devem ser A. ou sem graça. Por isso eu pergunto na prova muito rápido. Eu nem li o resto da marca. Em relação aos desequilíbrios, espondilolisteses da coluna vertebral, assinale a afirmativa correta. Pode ser devido quando há um desalinhamento sagital de um corpo vertebral em relação ao de cima, ao estudo com carga em repouso ou com manobra dinâmica superior a 4 milímetros. Só ocorre as manobras de flexão ou extensão. Mais frequentemente ocorre na transição tóraco-lombar. Aumento da angulação entre os platôs vertebrais de 5 graus, quando comparado ao nível acima, é suficiente para o diagnóstico. Aqui eu vejo que C. Eu acho que não. Porque não em relação ao de cima, em relação ao de baixo. Mas se bem que em relação quando há desalinhamento, então o corpo vertebral em relação ao de cima. Eu ainda acho que em relação ao de baixo. Tudo calma, ombro de número superior a 4 milímetros. Eu também, a gente não usa com esse 4 milímetros como critério também. Então, eu diria que é tem. Aí só um pouquinho. E os outros? Bora, levantar a mão em A, que é A. Vamos lá. Depois, B. C. D. Eu Faria levantar a mão, você entendeu? Levantar a mão é uma coisa assim, parece fraca, tipo. Você quer só marcar um X, não quer levantar. Exatamente. Vocês se querem. Bora, vocês também esperam os meninos. Bora. Todo mundo levanta a mão. Vai. Quem é A? Só. Falou. Mantém o A. Ele mantém. C. C. D. Quem é D? O resto não vai marcar nada. Eu iria tirar também. Eu ia tirar também. Eu ia marcar. Peraí, então quem é A? Vai levantar a mão também. Quem é A? Eu levanto a mão para Vocês falar. também. Levanta a mão quem é A. Vai falando. Porque o resto está tudo calado, né? Vai A, agora A. Quem é B? Quem C? Ninguém. Quem é D? Vai, D. E como o Bruno falou que vai a questão. Vai a. Ei, cara, só um comentário em relação à primeira questão. Para mim, a última estava certa. Aquela questão deve ter sido CBR, anotada. filho. Se voltar. Não, que as instáveis estão relacionadas à espondilose. Eles estão certo também. Eu achei o C certo, mas eu achei o E certo também. Eu marcaria é assim.
Mas o médico faz Eu as questões de faria versão essa. anular, Mas pode ser questão anulada. Né? Quando a gente faz as questões, quando a gente faz, por exemplo, o personal e tudo mais, depois os comentários ele disse anulou. Às vezes ele... Eu acho que no personal rádio, eu acho que disse questão antes. Eu acho que ele fala que as séries sindicatos, geralmente esses caras, a é negativa. Entendi, como se fosse sport logic maior, talvez. Pode ser, pode ser. Tem outra, Carol? A última. Em uma incidência ao grito da coluna lombar, a área alternativa que completa correta, respectivamente, as lacunas. Em incidência ao grito da coluna lombar, ter mostrado o aspecto camus fusseis, em que o focinho é formado por e o olho por. Então vamos lá. O peitinho. Processo transverso. Então o focinho é o processo transverso e o olho é o peitinho. Carol, falta só. Desculpa, Tem a foto do Paco. Ela não Já leio, só você. Só essa última, ele aumenta a angulação entre os platôs vertebrais em 5 graus, quando comparado ao nível de cima. Isso parece aquela descrição para a classificação de Scheuermann, se fosse idiopático e juvenil. Eu acho que deu uma misturada aí, puxando aquela descrição do Scheuermann para poder confundir. Só para ele tem aqueles graus. Quem tá? Scheuermann.